Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje aqui de novo. Eu me chamo Carlos Garcia Júnior e estou como consultor da Política Nacional da Humanização do Ministério da Saúde e vim hoje trazer uma conversa sobre potência e potencialidades de rede de saúde. Eu espero contar com vocês para as perguntas, para o diálogo, já podem ir anotando. Eu sempre fico com a expectativa que no final a gente possa trazer essas questões, porque para quem fala sempre tem o interesse de ouvir de alguma forma quem está escutando, né, para poder fazer alguma troca. E como eu entendo que esse é um dispositivo interessante, né, de estabelecer diálogo, eu entendo que ele não fica só consumado, fechado aqui conosco nesse momento, mas que ele continua a se replicar e se multiplicar, ganhando outras formas, inclusive afetando até eu mesmo, na minha própria concepção do conteúdo, do tema que eu estou apresentando. Bom, dito isso, eu gostaria de esclarecer assim, um pouco por onde que se pretende caminhar hoje. Bom, eu tenho 3 pontos assim, de destaque que quando eu comecei a preparar o material, eu fui percebendo, identificando que seria importante esclarecer para quem está ouvindo e vendo. Que é, primeiro, o tema rede, ele é um tema que tem muitas variáveis e que tem diversos autores que tratam sobre ele. Então, sim, primeiro ponto dizer o seguinte, trata-se de uma construção coletiva. Obviamente, eu vou aqui fazer um recorte, e esse é o meu segundo ponto assim, que eu gostaria já de destacar. Vou fazer um recorte a partir da rede vista e concebida pela concepção da PNH, da Política Nacional da Humanização, que é onde eu tento estabelecer esse diálogo. O que eu quero dizer com isso? É possível trazer perspectivas e concepções de redes variadas e que, nesse momento, eu optei por fazer esse recorte achando que eu me sentiria mais confortável para conversar com vocês. E terceiro e último ponto, que eu não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui, na verdade, até para recordar alguns elementos sobre esse tema. Porque, por mais que a gente, nos últimos anos, a gente perceba que o tema redes tenha ganhado ênfase, pelo menos na política da humanização, a gente tem discutido e tentado abrir essa discussão há algum tempo, pelo menos alguns 5 ou 6 anos, no mínimo, a gente vem discutindo sobre isso. Então, é importante assim dizer que eu não venho com o intuito aqui de embutir nada, mas sim abrir espaço de reflexão. Então, dito isso, eu gostaria de começar então de fato a conversa de hoje. Eu vou passar então o primeiro slide, que é bem básico e que ajuda a entender algumas coisas. Eu decidi então abrir com nossos marcos fundamentais que nos regem, né, quem trabalha na saúde. E eu fiz alguns destaques, assim, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esses destaques que eu fiz aqui na apresentação. Para quem está lendo agora, vocês vão ver que eu sublinhei e marquei com um negrito onde aparece a palavra rede, de alguma forma, nesses 2 documentos de suma importância para nós da saúde, que é a Constituição Federal de 88 e a Lei 8080 de 1990. A Constituição Federal, no artigo 198, ela está falando ali no destaque que é uma rede regionalizada e hierarquizada. E na Lei 8080, vocês vão encontrar lá embaixo, no artigo 10, o destaque sobre redes loco-regionais. Vejam que já tem identificado aí, nos nossos, digamos, marcos fundamentais, o valor e uma concepção, uma ideia do termo rede. Como eu disse antes, tem variações, tem múltiplas interpretações, mas já tem no nosso marco essa ideia de que o trabalho em saúde ele necessita operar com essa lógica de rede, certo? Tem mais 2 marcos que eu gostaria de destacar com vocês. Esses são mais contemporâneos. Esses 2 marcos fundamentais são a Portaria 4.279, de 2010, e o Decreto 7508.
Para quem não conhece, a Portaria 4.279, ela estabelece as diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde no âmbito do SUS. E o Decreto 7508 regulamenta a Lei 8080 para dispor sobre a organização do SUS. Ou seja, esse decreto de 2011 vem regulamentar aquela lei de 1990. Né? E ambos discutem muito a partir dessa perspectiva de rede de atenção à saúde, que é então um start, digamos assim, que é onde a gente de fato começa a ganhar uma institucionalidade do tema rede para dentro dos espaços e instituições de saúde, né? Com mais frequência a gente vê esse tema ganhando destaque. Dito isso, contextualizando isso, eu vou apresentar o conceito que essa portaria nos traz sobre redes. Ela diz o seguinte, vamos acompanhar comigo, está no nosso slide aqui. Rede de atenção à saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Vejam, notem, a gente tem nessa definição uma carga muito densa de conceitos embutidos, agregados. E eu gostaria de certa forma, decompô-los com vocês para a gente começar a entender a amplitude desse conceito de raça ou de rede de atenção à saúde para a portaria. Lembrando, eu estou falando aqui a partir desse desenho de portaria, né? Ainda não entrei, não delimitei a concepção de rede para PNH, para a Política Nacional da Humanização. Vamos adiante. Guardem esse conceito e agora tem mais um complementar aqui. O que esse conceito então nos diz? E aí já a partir do decreto 7508/2011, que diz o seguinte: rede de atenção à saúde. Trata-se então de um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, ou seja, de baixo para cima, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, ou seja, de garantir que o sujeito não seja fragmentado no seu cuidado. Teve um outro elemento que eu acabei não destacando no conceito anterior da portaria 4.239, que é o das densidades tecnológicas. E isso também envolve um pouco o tema redes. Eu vou trazer ele mais adiante, certo? Dito isso, vamos fazer uma síntese. A gente tem dois conceitos de redes que estão relacionados, eles estão fundidos, eles não estão dissociados, que tratam, de uma certa forma, sobre a necessidade de colocar esse conjunto de ações e serviços de saúde em conexão, em contato. Guarda esse termo, conexão, multiplicidade. São dois termos que a gente vai falar um pouco mais adiante. A portaria ela traz 5 características importantes sobre redes. Eu vou destacar elas rapidamente para vocês também poderem acompanhar. Ela diz a seguinte, e é a primeira característica: a formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o Centro de Comunicação Atenção Primária em Saúde, APS. Bom, ela está dizendo o seguinte, né? Primeiro que tem pontos de atenção e que a comunicação principal, de certa forma, ela está atravessada por uma base ou um ponto primário, que é a APS. Então, isso vai ser, de certa forma, o alicerce, a característica principal para esse trabalho em rede, né? E aí a gente vai ver algumas inversões que vão acontecendo ao longo da história, que vão apontando por que a necessidade de usar a atenção primária como esse centro de comunicação. A segunda característica é pela centralidade da necessidade de saúde da população. Então, é uma valorização do território, né? Uma valorização do espaço de vida dos sujeitos como aspectos para seguir, para orientar essa rede. A terceira é a responsabilização da atenção continuada e integral, ou seja, que tem uma longitudinalidade do cuidado e que isso seja oferecido de um modo que esse sujeito possa integrar outros pontos, mas mantendo essa coesão no espaço onde ele vive, né?
Por fim, no quarto ponto, cuidado multiprofissional, eu acho que é um tema que a gente vem ganhando destaque em muitos espaços, né? A necessidade do trabalho dialogado, de conversação, que não se dá só pelo um ponto de vista, mas sim trazendo outros olhares. E por fim, compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos. E aí, vejam, é um outro elemento, né, que nem sempre a gente está tão evidente, mas que para fazer gestão e atenção em saúde, a gente tem uma responsabilidade sanitária, obviamente, e está atravessada por investimentos econômicos. Para quem trabalha na atenção básica, sabe que o financiamento, os recursos são algo elementar para que ele possa acontecer. Não é à toa que a gente tem o PAB fixo variável e, inclusive, formas e programas de incentivo para qualificação, acesso, como o PEMAC e outros programas que já existiram no passado, mas são formas de entender que a gente, qualificando essa atenção primária, ela pode oferecer um cuidado desejado, que é mais perto da vida e história das pessoas. Dito isso, vamos adiante. O que então essa portaria ela se propõe a fundamentar? Ela compreende a APS, acompanhem comigo no slide, como um primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, a partir do que se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. Eu acho que, talvez para quem está acompanhando, e em geral são equipes de saúde da família, eu estou falando aqui algo que seja elementar, de conhecimento já básico. Entretanto, nem sempre essa concepção de que a APS, o primeiro nível de atenção, ela teve investimento e fôlego, como nos últimos anos ela vem ganhando destaque, né? E isso é uma forma de investimento interessante, ao nosso ponto de vista, porque ela muda, altera uma série de conflitos e poderes que a gente habita na saúde e que, inclusive, não são só a partir de categorias profissionais. Inclusive no meio da participação social e entre os usuários, em que muitas vezes aquela identificação de que o hospital, que é um ponto de atenção também, e que ele é altamente complexo, ele tem uma densidade tecnológica grande, mas tem uma complexidade menor do que a APS. Né? A APS ela é um espaço onde ela recebe uma complexidade de problemas e que ela, de certa forma, centraliza, ela recebe isso e acaba modulando isso para outros espaços, né? Agregando outras perspectivas e níveis de atenção que fazem dela uma porta para a complexidade do problema na vida das pessoas. E quanto mais isso vai crescendo, quanto mais isso vai passando para outros níveis, ele vai deixando de ter uma complexidade. Não quer dizer que eles sejam menos complexos, não é isso. Os problemas continuam complexos, mas eles vão se definindo a partir de intervenções, interações entre os profissionais, e isso vai encaminhando para alguns espaços. Como um hospital, ele historicamente, pelo menos no Brasil, teve um forte investimento, década de 60 em diante, e ainda hoje ele tem um forte investimento, muitas pessoas acabam utilizando ele como uma porta de entrada, e ele pode ser, mas ele não é a porta de entrada preferencial. Mas enfim, essa é uma conversa para um outro momento que vale até um debate. Vamos adiante. O que essa portaria fala sobre pontos de atenção? Ela entende que os pontos de atenção são entendidos como os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. Ainda, todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se direcionam apenas e se diferenciam apenas pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. Que é um pouco essa lógica que eu estava colocando agora, assim, de que os pontos têm características e fundamentos diferentes e funções diferentes, não são melhores ou piores, mas sim operam numa lógica com cuidados diferentes e que a gente busca a conexão entre eles para que esse sujeito não seja fragmentado.
não seja verticalizado também. Não entre nessa lógica de que a pessoa é propriedade de um serviço, né? Acho que é essa lógica que a gente quer, de certa forma, desconstruir, retirar um pouco do nosso processo de trabalho com as equipes. Bom, alguns exemplos de pontos de atenção. Eu juntei alguns que eu fui pensando. Existem outros, obviamente, mas aqui são alguns, né? Unidades básicas de saúde, unidades ambulatoriais especializadas, serviços de homeopatia e hematologia, os CAPs, né? Os residenciais terapêuticos, os hospitais, que também têm dentro deles distintos pontos, como o ambulatório do pronto atendimento, a unidade de cirúrgica ambulatorial, centro cirúrgico, etc. Entre outros que eu não coloquei aqui, são pontos de atenção. Aí vem a parte que eu estava tentando explicar, que é essa mudança de modelo de atenção à saúde, que a gente passa de uma hierarquização para uma conectividade, ou seja, existe um primeiro desenho proposto que é uma pirâmide vista em várias produções, materiais, e que a gente ainda tem um pouco desse resquício em alguns espaços, que é a base, a atenção primária, que seria no segundo a média complexidade e a alta complexidade. Com essa proposta de colocar a rede como algo que não tem essa hierarquia piramidal, mas sim que ela opera por distintos pontos de conexão, entendendo que a atenção primária ela é a que produz comunicação entre esses distintos pontos, que ela faz essa conectividade, a gente então passa a entender que a necessidade de que a comunicação se estabelece de outras formas e que o cuidado também pode ser estabelecido de outras formas. Isso tudo para mudar a realidade dos usuários, né? Todas essas formas de pensar são formas de a gente construir caminhos ainda inventivos que sejam para diminuir as distâncias entre as pessoas e os serviços e as ações. Basicamente é isso, né? Então essa mudança ela vem existindo, vem acontecendo ao longo pelo menos dos últimos tempos do SUS, e é por isso que a gente vai modulando, vai modificando isso, experimentando outras formas. Bom, aí eu gostaria de trazer um pouco já o recorte do que eu sinalizei no início da Política Nacional da Humanização, que ela nos apresenta uma ideia de que a rede tem nós. E aí dá para interpretar o nós como nós como uma corda que tem, se você dá um nó nela, pode produzir algo ali, mas também de nós e sujeitos, né? Sujeitos envolvidos com ela. Tem uma produção nossa que, acho que para quem não conhece, eu faço um destaque, que chama-se Redes de Produção de Saúde. Ela está disponível para baixar em PDF no www.redehumanizasus.net. Área de trabalho, área PNH, você encontra esse material aqui. E é a partir dele que eu vou falar agora, daqui em diante. E tem um outro trabalho também da PNH, que é o caderno Humaniza SUS, o volume 2, que discute atenção básica. Ele tem um artigo aqui dentro que vale a pena dar uma olhada. Chama-se Redes de Saúde, uma reflexão sobre formas de gestão e fortalecimento da atenção básica. Produzido pela Liane Higg. Ela é também uma colega consultora nossa da PNH, colaboradora. Vale a pena ver um pouco essa experiência, essa reflexão que ela nos traz. E histórica, inclusive. Bom, e para vocês verem como a PNH também se dedica sobre esse tema, tem uma outra produção, uma outra cartilha que chama-se Trabalho e Redes de Saúde. Também disponível em PDF para baixar, para discutir. Eu acho que eu gosto de apresentar esses materiais para vocês e citá-los, porque de certa forma eles podem colaborar com discussões do processo de trabalho das equipes, né? Às vezes, por ser um material que não é tão teórico, que ele não tem esse intuito de ser acadêmico, e ele é pequeno, relativamente pequeno, mas que traz questões profundas, ele pode ser um dispositivo para ser utilizado na discussão das equipes, quando elas fazem reunião, algum tema que destaca, e a gente entende que
produção de informação dos espaços, inclusive de educação, como esse, por exemplo, ele promove mudanças dos processos, tanto do trabalho como às vezes da clínica, né? Então, enfim, acho que está à disposição. Mas voltando então à questão da rede de nós, esse ele é um recorte que eu fiz, para quem pode acompanhar aqui no slide. Ele é um recorte de um pequeno vídeo que a PNH produziu há alguns anos, que é super sintético e ele dá uma ideia interessante, assim, me parece, para discutir redes. Vocês vão ver aqui que aqui também são vários print screens, né? São várias pequenas imagens que eu recortei e coloquei e que vocês vão ver que tem diversos pontinhos, né? Vamos lá, comunicação, hospital. Vocês podem, inclusive, na edição, depois, no outro momento, acompanhar esse vídeo. Eu acho que vale a pena. Ele é um vídeo curto, mas vale a pena. Bom, nesses pontos vocês vão identificar aqui educação, movimentos sociais, DST-AIDS, de saúde da mulher, Conselho Municipal de Saúde, que mais? Vacinas, CIB, CIT. Vejam, tem uma infinidade de pontos e é interessante que, embora aqui para quem viu o vídeo vai poder entender o que eu vou dizer. Quem não viu, eu vou tentar esclarecer. Dentro de cada um desses pontos existe uma rede. Cada ponto desses também traz em si redes. Então, aí começa um diálogo que a gente vem tentando produzir dentro da PNH, que é o que pode uma rede de redes. Ou seja, são redes dentro de outras redes, né? Eu acho que os estranhamentos que a gente enfrenta e encontra quando a gente coloca cuidados temáticos ou cuidados diferentes em conexão. Essas experimentações elas acontecem de diferentes formas. Notem que eu não trouxe aqui, e aí foi um recorte mesmo, sobre a questão das redes temáticas, que o Ministério da Saúde veio trazendo como propostas de operacionalizar a rede, que são a rede cegonha, a rede de atenção psicossocial, a rede da pessoa com deficiência, a rede das doenças crônicas e rede de urgência e emergência. Eu não fiz esse recorte, embora eu estou citando agora porque eu acho que muitos de vocês talvez tenham conhecimento, saibam do que eu estou me referindo. No momento que a gente tematiza, digamos assim, redes, a gente está fazendo uma opção em recorte e que a gente tenta induzir que essas redes se conectem, né? E aí vem o primeiro ponto, assim, que eu faço questão de destacar, porque tem um colaborador também da PNH que eu admiro muito, que é o Ricardo Teixeira. Ele é um professor da USP e ele vem há algum tempo já discutindo sobre redes. Não sei se atualmente ainda discute, mas há um tempo atrás ele discutia. E ele fala na apresentação que, por mais que a gente saia, por exemplo, do campo da saúde mesmo e comece a discutir redes em outros espaços, a gente vai entender que tem duas coisas que se evidenciam quando a gente discute o tema, que é redes diz de conexão e diz de multiplicidade. Elas estão, de certa forma, muito presentes no conceito de redes. E aí vamos pensar, extrapolar o campo da saúde. Agora não me ocorre nenhum exemplo, mas enfim, acho que é possível pensar isso em outros lugares. Bom, um outro elemento que é para poder pensar rede de rede é a questão de agenciamentos. Agenciamentos, o próprio Ricardo diz na sua apresentação, ele diz, agenciamento é um neologismo para o português, é uma palavra que não existe, se procurar no dicionário. É claro que tem uma marca aí de referências teóricas que trazem junto essa ideia de agenciamentos. Bom, mas se a gente fosse pensar grosso modo, a gente pode entender agenciamento, e o exemplo dele é interessante, a partir do corpo humano, que é recheado de órgãos, né? E que esses órgãos eles interagem entre si. Mas a gente não é só um órgão, né? Ele diz assim, não somos só fígado, por exemplo. Se fôssemos só fígado, a gente provavelmente não seria um corpo em vida. E aí, entender o agenciamento é o que se produz na sua entrada e na sua saída.
através desse encontro se dá na sua entrada e na saída, que são as formas e as potências dos encontros, assim. Então o agenciamento, ele, de certa forma, ele produz outras novas coisas a partir de acasos. Eu acho que tem também uma outra conversa que é interessante, que foi a provocação até do título da conversa de hoje, que é a potencialidade da rede da saúde, que quando a gente fala de potencialidade, tem também um autor que já antigo, que discute potência, e ele fala da potência de agir, que é o Spinoza, um filósofo. Eu não sei da onde que ele é, na verdade. Mas enfim, é um filósofo. Quem souber também me ajude e me complemente aqui. Ele fala do conatos, da potencialidade dos encontros e da potência de agir. E isso acho que é algo que a gente tem que resgatar, né? Resgatar e destacar. Porque as redes se produzem no encontro entre pessoas, embora existam pontos de atenção, embora não. Ao mesmo tempo que existem pontos de atenção, esses pontos se dão na comunicação, na conexão, na multiplicidade de redes. Por isso, redes heterogêneas, de sujeitos e pessoas heterogêneas, né? E isso se dá num campo do trabalho, nas redes de trabalho, né? É esse ponto, assim, é esse aprofundamento que eu gostaria de emergir com vocês, assim, que vocês também pudessem embarcar nessa comigo. Eu dei essa dimensão geral, com o intuito de contextualizar, mas que a gente pode apostar nessa rede como uma rede de troca e conexão entre sujeitos. E aí a gente começa a falar de um tema que nem sempre é dito, mas que convém valorizar e destacar, que é o tema do trabalho imaterial. Eu sei que isso pode parecer estranho, soar estranho, e eu não tenho intenção aqui de ficar aprofundando nada, mas pelo menos suscitar e gerar dúvida e curiosidade. E pelo menos despertar um pouco essa curiosidade do que se trata isso. Os autores que falam do trabalho imaterial dizem o seguinte, que o trabalho imaterial é uma forma de trabalho que cria produtos imateriais, tais como saber, informação, comunicação, relações ou ainda reações emocionais. Ou seja, saber, informação, comunicação, reações emocionais e relações são coisas imateriais. Só que elas acontecem todo o tempo. Elas estão presentes nas redes de trabalho, nas relações. E aí ele vai discutir, ele apresenta duas características, esses meus autores, assim, duas dimensões do trabalho imaterial, que é o trabalho cognitivo e linguístico, daí a resolução de problemas, tarefas simbólicas ou analíticas, ou que dão forma de expressão linguística, e o trabalho afetivo, que é a produção e manipulação de afetos. Eles também existem, né? Eles estão presentes no trabalho. E acho que é interessante fazer esse destaque, porque aí vai o que o mesmo autor, o Ricardo Teixeira, nos apresenta, que é da rede afetiva, rede de conversação. Antes disso, só fazer um destaque. Por que eu estou falando tudo isso? Lembram que lá em cima, nos slides anteriores, na conversa anterior, eu falei sobre densidades tecnológicas? Pronto. Para quem lembra, tem um outro autor, conhecido de muitos, que é o Emerson Merri, que ele fala de tecnologias em saúde. Ele apresenta essa distinção, que é a tecnologia leve e das relações, acompanhem comigo, que é autonomização, vínculo, acolhimento, gestão como forma de governar o processo de trabalho. Essas seriam as tecnologias leves, né? Relacionais. As tecnologias leve e dura, que seriam saberes estruturados, como a clínica médica, a psicanalítica, a epidemiológica. E as tecnologias duras, os equipamentos, as máquinas, as normas, as estruturas organizacionais. Bom, eu trago isso assim, para resgatar que a gente tem, às vezes, quando eu falo em redes, uma certa tendência, dependendo do espaço e do âmbito, a pensar como algo duro, estrutural. Mas que a gente também tem um destaque aí, que é as tecnologias leves e relacionais, que vem ao encontro do que eu estou destacando do trabalho imaterial, afetivo, né? Que ele tem inevitavelmente essa
tá premiado para essa dimensão. E que vínculo, acolhimento, gestão como forma de governar o processo de trabalho, eles às vezes podem ficar em segundo plano, mas que eles merecem destaque, né? Aí vem o que eu estava tentando antecipando sobre o que o Ricardo Teixeira nos diz, que é do trabalho, da rede de trabalho afetivo. Ele diz o seguinte: são redes de produção de afetos, que a rede de trabalho afetivo são redes de produção de afeto, isto é, a própria produção de rede social, de comunidade, de forma de vida, de produção de subjetividade e produção de sociabilidade. Aquela história de que o trabalho produz subjetividade, ou seja, que o trabalho afeta o trabalhador e que o trabalhador é afetado pelo trabalho e ele afeta também o trabalho. Isso não está dissociado. Isso acontece todo o tempo. Então, dependendo de onde eu trabalho, com quem eu trabalho, de que forma eu trabalho, vai afetar a minha vida, seja de uma forma que isso produza saúde de uma forma interessante, que reverbere de uma forma coletiva e que faça sentido para mim e para outros, como também de outras formas contrárias. Eu fico imaginando, por exemplo, quem trabalha em lugares com insalubridade, em que não se sentem confortáveis, ou pessoas que trabalham em espaços que se sentem confortáveis e que se sentem valorizados, agradáveis, né? Por exemplo, quem trabalha num necrotério, por exemplo, se ele já em si carrega um peso e um valor bastante difícil, né? Pelo menos na nossa sociedade ocidental, que tem uma dificuldade, tem um enfrentamento com a morte um pouco diferente da oriental. Como é que ele dá num espaço que em si carrega um peso, um valor de morte, né? E como é que é ter processo de trabalho nesse espaço? Bom, eu sei que esse é um exemplo mais extremo, mas vamos pensar então nas equipes de saúde da família mesmo, onde a gente não tem ambientes que a gente se sente confortável e com confiança para poder trocar, para poder conversar e produzir esses encontros, não só pela questão da estrutura física que rodeia, não é nesse sentido só, mas porque o espaço físico também ele extrapola a questão do que é estrutural em si, mas sim das pessoas em contato. Isso facilita ou distancia, né? E isso também produz subjetividade, como eu estava dizendo, e sociabilidade, né? Pessoas e equipes que não se comunicam, é difícil, fragmentam a forma de olhar. É natural isso, né? Eu tenho uma visão, na medida que eu coloco essa visão em contato com outras visões, elas vão se multiplicando. E aí vão produzindo alguma coisa que é nova, que é outra, né? Eu sei que isso não é simples, não estou dizendo como se fosse algo fácil de se fazer. É um enfrentamento, é no enfrentamento do conflito, são nas disputas entre os poderes, entre os saberes. Isso opera de uma forma que coloca os sujeitos nesses enfrentamentos com seus próprios corpos, né? É uma coisa que é quase inevitável, mesmo que eu opte por não me posicionar, mesmo que eu opte por me preservar, tem uma conjuntura da coletividade que me leva a, de certa forma, pelo menos habitar esses espaços. A não ser que eu consiga, entre aspas, estar em espaços que não operam com essa lógica e que preferem não operar. Mas é isso que a gente, pelo menos, induz algumas reflexões. Assim. Precisa ser assim? Por que não se conversa? Por que não tem reunião? Por que não tem diálogo? Qual é a intenção disso? Enfim, são coisas que nos ajudam a entender como é que as próprias instituições elas buscam formas de se manter ou não se manter, né? O que naquele espaço está instituído, o que aquele espaço é regra, norma, e por que ela é norma, por que ela é regra, né? Qual é a intencionalidade? Ela aproxima quem? Ela afasta quem? Ela serve para quem? Ela garante o que para quem? Bom, eu entendo que para trabalhar com o conceito de rede, ideia de rede, tem alguns elementos que são necessários a gente discutir e trazer junto, não dissociados. Entre eles que eu destacaria aqui são o cuidado, o acolhimento, vínculo, território, inclusão e cidadania. Eu vou começar
com uma ideia de intersetorialidade, porque ela nos ajuda a ver o quanto que a gente tem para avançar, que é a conversa com outros campos, né? Com outros setores. Quando a gente pensa, então, que essa articulação necessária entre diferentes instâncias públicas, a gente começa a entender que é necessário instituir dispositivos que potencializem, então, o trabalho com outros setores. E que também a gente possa traduzir isso com a perspectiva da integralidade, que é reconhecer que o sujeito tem direitos e deveres, mas que, ao mesmo tempo, ele também tem a responsabilidade compartilhada sobre o seu próprio cuidado mesmo. E que essa articulação ela pode existir a partir da criação de ação de produção de vida no próprio território, né? Eu sei que isso parece um pouco idealizado, ele pode ser visto assim, mas não é a intenção. Isso é um pouco para instigar a olhar para os nossos espaços e ver se de alguma forma eu me aproximo, eu estou conseguindo me aproximar com outros colegas de algo que seja para além do que é o meu espaço, do conhecido. Porque é nos colocar em contato com o que é diferente, do que é fora, digamos assim, o que não está pronto, né? Ajuda, ou pelo menos tensiona que a gente possa encontrar esses estranhamentos e disso produzir algo novo, né? Sair um pouco do conforto que é do que eu já sei. O que eu não sei, né? Bom, além da intersectorialidade, a questão da integralidade, eu acho que eu estou falando de um conceito que está na 8080 e que é um dos princípios importantes do SUAS e que, enfim, de uma maneira muito breve, eu só vou destacar aqui onde eu fiz um negrito, que é a abordagem integral do sujeito, no contexto social, familiar e cultural, né? As práticas de cuidado organizadas a partir da articulação das ações de saúde, assistência social, educação, direitos, entre outros, justiça, enfim. A organização dos pontos de atenção das redes como forma de garantir o acesso à proteção social, cuidado, direitos básicos. Como eu disse, de maneira muito breve eu estou citando isso. E aí tem o elemento território, que eu acredito também que ele vem cada vez mais ganhando força e evidência de que ele é um elemento que baliza os trabalhos, que ele é onde se produz saúde, se produz vida, né? E produz cultura, valores. É onde é a base, né? Onde a base seja para que sujeito for, é o território, pelo menos o território existencial, né? Onde ele habita essas formas de viver, e que não quer dizer que seja um ponto necessariamente fixo. Estou pensando aqui, por exemplo, na população de rua, né? Que habita o território cidade, né? E é uma onde é um território de vida, né? E a cidade é um território de vida, é um território de produção de vida, que a gente habita de forma diferente. Então a cidade em si também vai dizendo desse território, se ela desloca, entre aspas, comunidades e espaços para onde ela tem interesse, né? Tem um exemplo assim, bem bobo, estapafúrdio, mas que ajuda pelo menos a ilustrar assim, o que a gente, às vezes, com uma medida, com uma intervenção, muda o jeito das pessoas habitarem o espaço. Se a gente tem um banco mesmo de praça e colocar uma barra no meio dele, a gente evita que as pessoas possam pelo menos dormir nele. Ou se vão dormir muito desconfortavelmente, né? Não vão conseguir ficar numa posição confortável. Então, colocar uma barra no meio de um banco, por exemplo, ela evita com que pessoas possam dormir nesse espaço e afasta determinados públicos daquele lugar. Eu estou falando um exemplo de uma estratégia simples, mas assim como essa, existem outras estratégias para as pessoas também habitarem ou não habitarem os espaços. Uma unidade de saúde em si também, ela pode se utilizar disso, para o bem e para o mal, digamos assim. Porque se ela coloca algumas barreiras físicas de contenção, ela também vai dizendo como é que ela recebe o que é de fora, né? Notem isso, observem isso. Se entra nos espaços e começa a observar como é que elas estão arrumadas, como é que elas estão dispostas. E o território é um pouco isso. Claro, fazendo um zoom, né? Afastando também, a gente começa a identificar onde que naquele território que te atua, onde que é o mais sintomático, a gente diz assim, onde que tem os conflitos, o porquê tem aqueles conflitos, etc. Daí a gente vai identificando as situações de riscos, de vulnerabilidades, e vai identificando também quem são os sujeitos e atores que estão nesses espaços, né? Enfim. Outro conceito importante da vulnerabilidade social, que é
a gente está aqui discutindo um tema que, de certa forma, tensiona, que é a questão do processo de exclusão, né? Da circunstância de pobreza mesmo, e que eu acredito que a maior parte das equipes de saúde da família, elas estão em territórios onde os índices e a forma de sobrevivência das pessoas são precários, onde tem enfrentamento de diferentes tipos de dificuldades e acessos a vários tipos de coisas que não só a saúde, né? Então a gente está também se dando conta que como os temas se interrelacionam, né? Elas não estão distantes uns dos outros. Eu vou lá que eu estou um pouco atrasado, eu acho, na minha apresentação, que é a discussão sobre acolhimento e vínculo, né? Que aqui a gente também resgata um pouco dos princípios da PS, daí, portas abertas, a não estigmação, a resignação, ressignificar o preconceito que nós carregamos, as abordagens democráticas, né? Não autoritárias, o respeito aos direitos dos usuários, dignidade dele, a possibilidade de vida, né? De inclusão dele, capacidade nossa de escutar, não estigmatizar, não julgar. Isso é um exercício, na verdade, né? Porque não é um prescritivo isso que eu estou dizendo aqui. Não é prescrição, não julgue, não estigmatize, não é isso. Até porque isso está atravessado por também a nossa própria subjetividade no trabalho. Mas é parar para poder se olhar o que o outro faz, é poder também intervir junto com o outro, com delicadeza, que eu possa dizer isso num momento, de uma forma que faça sentido, que eu respeite o tempo. Tem uma vantagem assim que às vezes a gente acaba esquecendo com o passar do tempo, que é o trabalho ele se propõe a ser longitudinal. Então isso pode nos acalmar, diminuir a nossa ansiedade de que a gente tem que intervir tudo a qualquer tempo, a qualquer hora. Que isso tem uma linha que nos ajuda a entender que tem tempo para que as coisas aconteçam. É claro que isso é só para lembrar, é só para a gente ter um destaque de que isso é possível, né? Sem a necessidade de cumprir tudo para todo o tempo, né? Além disso, então, coisas que são comuns, né? Nossos pressupostos comuns, que eu, de certa forma, já estou destacando há algum tempo, que é o reconhecimento do usuário como sujeito de direito, o acolhimento e defesa do usuário e da vida em comunidade, responsabilidade compartilhada, a promoção e o aumento de possibilidades de inserção social. Quem está acelerando agora sou eu, peço desculpa. Mas lembrar que tem alguns elementos que são da singularidade dos sujeitos, e que esses sujeitos têm a sua história, têm as suas dificuldades, e que eles compõem, inclusive na sua própria família, uma multiplicidade, uma multidão, um universo dentro dele mesmo, né? Então, de que isso vale ser destacado, né? A singularidade dos sujeitos. E que essas responsabilidades são compartilhadas. Eu apresentei ali um instrumento que a gente pode utilizar, que alguns já conhecem com certeza, que é o projeto terapêutico singular, né, como uma forma de aproximar os sujeitos também da sua forma, do seu cuidado, né, que ele também é corresponsável por esse cuidado. E aqui, como é que a gente pode se propor a construir rede, né? Acho que é uma parte que daí vem mais o operativo disso. Quando eu coloquei esse slide, eu coloquei para construir rede. Aí eu fiquei muito incomodado com para construir. Porque, de novo, é um exercício, assim, inclusive de quando a gente constrói algo, de evitar a prescrição, né? Embora a gente tenha uma tendência assim, de dizer, olha, o prescritivo, o que eu fiz é isso. Assim. É óbvio que as experiências que deram certo nos auxiliam muito, né, para a gente construir algo já a partir do que dá certo. Mas eu fiz um exercício de vou botar um gerúndio aqui, que é construindo, né? Que é algo que está em processo, que está em constituição. Porque é isso, sim, eu acho que tem um elemento que às vezes a gente esquece. A rede, ela precisa de espaço. O que eu quero dizer com isso? A rede precisa do furo. Senão não é rede. Rede sem furo, rede pronta, assim, ela não é rede. Ela pode ser qualquer outra coisa. Ela pode ser, eu lembro da Lariane Higg falando, ela vai virar uma sacola, né? Essa rede, que é aquilo. Já experimentaram pegar uma sacola e passar no mar, por exemplo, fazer uma pescaria? Ela vai carregar tudo, ela vai levar tudo, não vai escapar nada,
né? E a rede não tem essa função. A rede, pensar uma rede de pescador, quando você passa, ela tem uma definição do tamanho e do que ela vai conseguir capturar, né? Então ela precisa, para se constituir como rede, desses furos, desses buracos, né? Para a existência, inclusive, e mobilidade dela. Para construir, então, rede, é preciso muita coisa. E construindo rede, tem alguns elementos que são básicos, que é canais de articulação sempre abertos, de comunicação. Capacidade de criar, então, uma lógica que coloque a dimensão do território e as configurações possíveis para esse território dentro de um arranjo organizativo, seja ele pela própria institucionalidade da gestão, ou seja, espaços institucionais em que se olha e se criam, se olham para situações que estão sendo vivenciadas naquele território e se põe em diálogo, que se ponham em fórum, em discussão, seja também por formas não instituídas, né? Então, canal de comunicação, canal aberto para isso é uma forma de construindo rede. Rodas de conversa, reuniões intersetoriais, periódicas, discussão de caso, compromisso, então, desses setores envolvidos com compartilhar ações e saberes e promover com responsabilidade na atenção. Estabelecer, então, espaços para construção de intervenções conjuntas, através de encontros periódicos e permanentes para discussão de demanda e necessidades. Essas são algumas estratégias. Vou citar outras também que eu fiquei pensando. Parceiros que precisam, então, compartilhar esses saberes sobre algo que possa se construir algo em conjunto, né? Evitando situações extremas, que às vezes a gente pode evitá-las. Buscar compartilhamento de olhares e impressões, para que inclusive a gente possa construir fluxos referenciados de diálogo. Eu acho que a gente obviamente não está partindo do zero, tem muitos lugares que podem já terem isso construído, revisitar esses fluxos e debatê-los, às vezes podem também produzir novas coisas, podem produzir novas reflexões. E não esquecer que a gente trabalha com um trabalho vivo. Isso também é um conceito do Merri, Emerson Merri, do trabalho vivo e criativo, né? Que é procurar espaços, dispositivos não instituídos, assim. A importância de produzir isso no trabalho, né? Eu acho que, inclusive, a PNH incentiva muito isso. Os nossos dispositivos, que vocês talvez já devem conhecer alguns, são formas de disparar novas ideias, disparar processos que ainda não estavam presentes nas equipes e espaços de gestão. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos que podem parecer simples, mas que no cotidiano, no trabalho, podem nos auxiliar. Seja por telefone, lista de e-mail, Gtalk, WhatsApp, entre outros. Gtalk, ferramenta do Gmail de conversa em que eu posso acessar o enfermeiro, o médico, o técnico, enfim, sala de vacina, etc., pelo contato pelo Gmail, que é uma ferramenta da internet. Enfim, são coisas simples, mas são inventivas, e que isso pode diminuir ou facilitar diversas coisas no cotidiano do trabalho. Eu acho que a gente pode experimentar isso com mais tranquilidade e vai produzindo deslocamentos no cotidiano do trabalho. Então, para materializar essa rede, a gente precisa então de uma postura, assim, uma postura que é um exercício de todos, que é abordar com forma de as situações com um planejamento de ações efetivas. E aí eu fiz um destaque que sem deixar de lado a questão da dimensão afetiva. Pôr isso em análise em questão também é importante, porque às vezes é nelas que se trancam muitos dos processos de trabalho, porque ficam coisas não ditas, ficam mal entendidos e etc. E isso também faz parte do trabalho. O mundo do trabalho também vem junto com no mundo do trabalho da saúde, né? Vem muito com essa carga das relações. Por isso, as tecnologias leves e os dispositivos são formas de botar as pessoas no compartilhamento e no diálogo, mas que sabem, que entendam que existam enfrentamentos e conflitos inerentes ao ser humano, né? Estamos indo para o fim. Eu pensei em alguns espaços que são possíveis da construção de rede, e aqui são alguns. Acompanhem comigo no slide, que eu acho que vale a pena pensar, pode até inspirar alguns que já
não existam, até vocês podem acrescentar outros. Como, por exemplo, o apoio matricial intersetorial, o Fórum Municipal de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude, redes locais sobre drogas e outros temas, atendimento compartilhado entre trabalhadores, reuniões e espaços colegiados de distritos sanitários de saúde, grupos de acompanhamento de saúde na escola, reuniões de matriciamento em serviços do território, como o NASF, Centro de Saúde do Idoso, outros especialistas e outros que eu não citei aqui também, reuniões intersetoriais entre CRAS, Conselho Tutelar, consultório na rua, né, não é de rua. Enfim, são formas também de construção de redes nisso que ainda não está posto. Além de que os espaços que não são instituídos, que não são institucionais, digamos assim, que não necessariamente precisam ter um contorno referido pela gestão para acontecer, né? E isso também a gente pode começar a experimentar mais para a constituição de redes, ouvir mais esses espaços. Tem uma outra dimensão, e aí estou já indo para o fim, para a gente abrir para as perguntas, que é uma nova forma também de habitar e construir redes, que é as redes virtuais. Eu gostaria de fazer um destaque aqui para a Rede Humaniza SUS. Vocês podem acompanhar, quem não conhece, pode entrar no site. É uma rede social também, é uma rede colaborativa, que fala também, é um espaço aberto da Política Nacional da Humanização, com diferentes formas de intervenção, com pessoas divulgando experiências, pessoas divulgando encontros, seminários, enfim, é uma arena mesmo de debate, né, para que as pessoas também habitem em diferentes formas espaços virtuais de constituição de redes. E que, digamos assim, é uma rede que se propõe a falar de um SUS que dá certo, ou pelo menos de botar em análise experiências que se propõem a dar certo, aceitando a crítica, né? Então acho que vale a pena também a gente se dar conta que a gente está começando a criar outras formas de redes que, inclusive o próprio exemplo, ano passado, em 2013, a gente experimentou diversas articulações em rede, redes sociais, de articulação de encontros, em que isso ganhou uma força importante graças a um meio virtual, né? Estou falando com relação às passeatas que tiveram em junho e julho de 2013. Bom, como de costume, eu gosto sempre de pensar um tema a partir de uns filmes. Deixo como sugestão para quem tiver interesse 2 filmes que me veio, né, rapidamente, eu coloquei aqui. Quem viu sabe que são filmes interessantes, quem não viu vale a pena, que é O Jardineiro Fiel e A Rede Social. E 2 vídeos também que eu acho que vale a pena ser olhado, visto. Um do próprio Ricardo Teixeira, que eu citei algumas vezes aqui, e o outro que é da própria Humanização, que somos uma rede de redes, que vocês podem acompanhar então depois. Eu apresento aqui as minhas referências, vocês podem consultar, eu tenho certeza disso, o material depois. Quem quiser baixar a apresentação, quiser utilizar em outros espaços, fiquem à vontade, esse material é público. Eu deixo o meu contato, o meu telefone, o meu e-mail. Eu espero que de alguma forma a gente possa ter tocado e provocado alguma reflexão. Eu estou disposto agora e espero muito que venham perguntas. É inevitável que a gente sempre escape alguma coisa que a gente deseja falar, mas tudo bem, eu aceito e espero que vocês entendam também se de alguma forma algum ponto ficou inespecífico e que, se vocês tiverem interesse, eu posso continuar explanando sobre isso. Muito obrigado. Então, o Salto Veloso comentou durante a palestra, fizeram elogios ao tema da palestra, mas disseram que o que atrasa o desenvolvimento de rede é justamente a rotatividade de profissionais e de gestores comprometidos para que isso possa acontecer. Então, a gente gostaria que o Carlos comentasse, na realidade, como que esse problema pode ser superado. Sim, eu achei muito pertinente a questão, e eu acho que dá para abrir para um tema ainda que é mais polêmico ainda, inclusive, mas que vale a pena até usar como um pano de fundo. Vamos usar a experiência do programa Mais Médicos, certo? O Mais Médicos, ele vem com 2 intuitos, basicamente, dentre eles do provimento de médicos. Por que o provimento de médicos? Bom, algumas instituições, alguns espaços
identificaram há algum tempo, principalmente gestores municipais, que tinham dificuldade de contratação e fixação, provimento de médicos. Esse é só um recorte, estou dando só um exemplo. E que aí, então, se vem politicamente, por um governo federal, um programa robusto, um financiamento importante, e que já vem também não só com essa lógica de fixação de profissionais médicos, mas também de alteração da formação médica. Então, notem, isso que vocês estão colocando, apresentaram como uma questão que é um desafio, né, da rotatividade profissional, e eu estou dando só o exemplo do profissional médico, que não só foi identificado, não só foi feito um diagnóstico disso, de que há uma necessidade de que esses médicos, esse profissional médico vá atuar em espaços onde não tinham médicos, ou difícil acesso, ou que tem um baixo desenvolvimento humano, IDH, ou que são áreas periféricas de grandes centros, ou seja, espaços onde não eram antes ofertado cuidado médico, para que eles pudessem chegar. E eu não vou colocar aqui em questão se isso é certo ou errado, se é a melhor forma ou não. Mas eu estou trazendo para vocês um elemento que o projeto Mais Médicos vai responder, está dando uma resposta para isso, certo ou não, assim como também teve o Provab, assim como houveram outros programas de interiorização de profissionais no Brasil. E aí a gente entra nessa lógica de que os centros urbanos, eles tenham maiores ofertas para que as pessoas fiquem, seja porque é lazer, porque tem cultura, porque tem acessos à formação, etc. E a gente vai identificando que, por algum motivo, esse profissional procura esses acessos. E aí, seja acesso econômico, financeiro, possibilidades, ou até mesmo porque a forma de produzir gestão ela tem diminuído, pode estar diminuindo a forma de agregar esse profissional nos seus quadros como profissionais efetivos, né, concursados. Então tudo isso obviamente interfere nessa rotatividade desse profissional nas equipes, e aí vai acabando, vai deixando uma marca ruim, que é aquilo que a gente defende, né, da longitudinalidade, da integralidade. Ela vai deixando uma marca não legal, porque na medida que esse usuário vai vinculando com o profissional, ele sai desse espaço, isso quebra um vínculo, um contrato estabelecido entre sujeito e equipe, ou profissional e usuário, e isso vai deixando a desejar nesse cuidado existente. Então, sim, a rede ela fica fragilizada na medida que a gente encontra profissionais com vínculos frágeis, tanto de emprego quanto de ofertas, né, disponíveis, como também a gente encontra uma dificuldade de gestores nessa organização de uma rede que venha atender, que venha ver a forma de responsabilidade sanitária a médio e longo prazo, né? E que não fique centrada só em ações pontuais e que estabeleça um cuidado de especialismos com equipamentos e densidades tecnológicas muito altas, mas que do que adianta ter um equipamento que eu não sei operar, não tenho quem operar, né? E aí vou resgatar essa necessidade num espaço que esteja mais perto da realidade, e aí por isso o investimento na PS, né? Então a rede ela acaba sofrendo essa inflexão justamente por conta desse dificuldade de rotatividade de profissionais e a questão do comprometimento de gestão. Pertinente demais essa questão que Salto Veloso está nos trazendo. Perfeito, obrigado então ao Carlos mais uma vez. Boa tarde a todos, obrigado pela participação. E a partir desse momento, na edição do vídeo, nós vamos rodar aquele vídeo que o Carlos tinha sugerido. Então são mais 4 minutos no momento da edição. Quem for assistir esse vídeo no acervo vai poder conferir a partir de agora. Humaniza. Humaniza a SUS. Vamos lá, gente. Humaniza a SUS. Já. Humaniza a SUS. O
Humaniza-se. Humaniza SUS. Humanizar. Ah, sem dúvida, o que mais o povo gritou foi humanização já. Humaniza SUS. Então vamos à direita. Humanizar o SUS. Humaniza SUS. Então vamos realmente humanizar o SUS para que a gente possa ter o SUS aqui para os humanos. Humanizar SUS. Humaniza-se. Um SUS humanizado. Humanização Humaniza SUS. O que é humanizar? pela humanização da saúde e do SUS. Humanizar Vamos humanizar. Humanizar o SUS. humanizar Humanizar. Humaniza SUS. Humaniza-se o SUS. Viva o SUS e viva a humanização. Humaniza o SUS. um SUS humanizado. Humaniza-se. Participe da humanização. Com o Humanizar o SUS. Humanizadamente. SUS humanizado. Humanizar, para mim, humanizar o SUS é tudo de bom. A política do Ministério da Saúde é humaniza SUS.